Fala pessoal, tudo bem? Olha só, mais um episódio do nosso podcast Proposta na Mesa. É isso aí. Se você não nos segue no YouTube, no Spotify, vai lá, segue o Proposta na Mesa. Aqui é conteúdo para o mercado imobiliário e conteúdo relevante. Vamos falar aqui de diversos assuntos para o mercado imobiliário. Beleza? Então vai lá, compartilha, segue a gente, porque vai valer muito a pena. E olha só, hoje, nesse episódio, nós temos a honra de receber aqui, no Proposta na Mesa, Sofia Martins. Ai, que honra estar aqui com você, Kleber. Estou muito feliz pelo convite e honrada de estar aqui participando com vocês. Obrigado, Sofia. A gente sabe que não foi fácil a gente ajustar a agenda, Sim. né? Mas assim, já agradecer em público a Gabi, né? Sim. A Gabi que teve aí um esforço gigantesco para você estar aqui. Assim, estamos muito honrados porque você é uma mulher empreendedora, uma mulher do mercado imobiliário e você tem muito a acrescentar para nós aqui. E esse bate-papo eu tenho certeza que vai ser fantástico. Ai, que ótimo. Eu estou muito feliz. Adoro o trabalho de vocês. Parabéns por tudo que vocês têm construído, né? Profissionais sérios. Então, para o nosso setor, só agrega. Então, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, Sofia. Sofia, vamos lá. Nós estávamos conversando aqui, até mesmo antes da gente começar a gravar, né? Que eu falava assim, Sofia, como que você dá conta de tudo, né? Porque hoje você tem quantas empresas, Sofia, você estava falando? Sim. Hoje eu tenho atuação nos Estados Unidos, uma empresa nos Estados Unidos que atua com Section 8, que é o habitacional americano. No Brasil eu tenho 2 empresas, né, e uma minha, então eu sou sócia de 2 e uma minha. Né, sou conselheira em Singapura e conselheira em Portugal, que é na Europa. E aí a gente faz bastante coisa, né? Nossa. Eu acho que ajuda muito o fuso horário, mas, Kleber, muitas pessoas perguntam isso pra mim e eu gosto de deixar claro uma coisa, assim, você ter uma organização, ter disciplina, então eu sou muito disciplinada com horário e eu faço várias coisas, mas não ao mesmo tempo, eu faço uma coisa de cada vez. Então, as pessoas elas querem, com essa questão de produtividade, elas começam tudo e não terminam nada. Isso é a minha grande diferença. E aí você tem que escalar por prioridade. Então eu escalo o que é prioridade. Sim, importante. E aquilo ali para mim fez sentido na prioridade, vai ter pratinhos que vão cair no chão e vão quebrar. Então tá tudo bem. Você tem que ter paz com as suas escolhas. Então hoje não, há muitos anos eu tenho uma grade de horário que eu durmo menor. Eu faço toda uma rotina que ela é um pouco mais puxada, mas são escolhas. Né, do que eu faço. Isso. Não fico, por exemplo, a pessoa fala, ai, nossa, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que eu tenho temporizador de rede social, eu tenho temporizador para um monte de coisas. Uso inteligência artificial para quase tudo, para otimizar uma coisa que eu vou fazer. Eu sempre penso, quem faz melhor que isso para reduzir o tempo? A forma que eu estou fazendo isso daqui, quem faz melhor em menos tempo? Então, não é só você estar cansado, porque também não fazer nada cansa. E as pessoas, elas ficam, eu não tenho tempo para nada. E quando alguém fala isso para mim, é claro, nítido para mim que a pessoa não tem uma administração. Porque eu tenho tempo para o que eu dito ser importante ter. E todo mundo faz isso. Se você não está tendo tempo para o que importa, é que você não sabe fazer uma gestão da sua vida. Verdade. Eu costumo dizer, Sofia, que assim, nós não criamos tempo. Sim. As pessoas falam assim, eu preciso ter mais tempo. Não tem como criar o tempo. Né? O tempo é as mesmas 24 horas que você tem para todo mundo. Porém, o que eu sempre falo é, crie rotina. Sim. A rotina ela vai otimizar o seu tempo. Total. Então, o que você está falando é que você tem uma vida regrada sobre rotinas, exato, muito bem organizadas. E se isso foge um pouquinho do controle, tudo bem, reorganiza. Tem que estar calculado a rota. Isso, e está tudo certo. Porque assim, eu te acompanhando nas redes sociais, nós estávamos até falando, né? Sim. Sofia, você tem irmã gêmea? Porque parece que a sua IA tá por aí rodando. Porque assim, você tá em um lugar, daqui a pouco você tá em outro, daqui a pouco você tá num evento. Eu falo assim, nossa, Sofia... Kleber, eu não posto
Olha, eu estava calculando, até pedi para minha equipe calcular qual percentual da minha rotina que eu posto. Não chega a 8%. Olha. Não chega. Por exemplo, hoje eu fiz 12 reuniões. Eu postei, eu não tive tempo, porque aí fica a minha equipe lá. Sofia, você não deu um bom dia. Sofia, não, vai cair engajamento. E aí eu tirei foto assim de 2 lugares só, mas eu não consegui nem postar. Então, a rede social ainda, ela é mais editada do que eu consigo ainda colocar. Por exemplo, eu estava vindo para cá em reunião o caminho inteiro. Nossa. Então, eu não consegui gravar. Então, eu falei, vou gravar alguma coisa e responder algum seguidor no carro. Não consegui porque eu vim em reunião. Eu estava almoçando em reunião. Eu não consegui gravar. Então, é tudo muito preenchido, a minha agenda. E eu vejo que as pessoas, às vezes elas perguntam, Sofia, como? E eu vejo que ela às vezes está ali rodando Instagram 1, 2 horas. Eu não tenho essa rotina, porque não daria. A pessoa quer fazer o que eu faço acordando 8 da manhã. 8 da manhã, eu já estou 4 horas acordada, fazendo a minha rotina. Então, tem tudo, são escolhas. Sim. Não estou falando que, cada um. Mas eu estou falando que se você quer ter uma produtividade dentro da sua realidade, você tem que fazer sua rotina. Sim. No caminho no ônibus, ouça um audiobook. Você não gosta de ler? Ouça um audiobook. O que você faz? Eu não ouço, por exemplo, eu ouço música no carro de sábado e domingo. Durante a semana, ou eu estou em reunião, ou eu ouço podcast, ou eu ouço audiobook. Eu estou aprendendo, então eu ponho nesses tempos processos de aprendizado para mim. Sim. Que é muito importante. É importante. É o tempo. É o nosso tempo. E é otimizar, criando essas rotinas. E eu digo assim, né? Vamos levar para uma profissão que eu falo assim, qual que é a profissão que você consegue fazer mais networking, né? Que profissão? Você acredita que uma vez eu me peguei pensando no motorista de Uber? O motorista de Uber, ele tem a oportunidade de fazer vários networks por dia. E será que ele cria esse tempo de criar essas conexões? Ou é sentar no carro, levar a pessoa até o destino, deixar a pessoa... Então, é aquilo que a gente faz com o nosso tempo, né? Sim. O que a gente consegue produzir de melhor. Sim. Né? E eu até colocando seu exemplo do Uber... eu sempre falo que você tem um período que você faz o seu negócio, mas quanto tempo da sua vida você está conhecendo outras pessoas e fazendo negócios e relações fora disso? Porque, por exemplo, aonde eu estou, eu crio relações. Por quê? Em algum momento, aquilo ali eu posso ser útil para alguém. Em algum momento, aquilo ali pode fazer uma conexão. Eu já tive grandes conexões de improváveis lugares. Sim. Por exemplo, entende? De uma pessoa que me serviu um cafezinho, que me indicou, sabe? Da forma como eu tratei aquela pessoa. Então, tem muitas formas de você fazer negócio em todo o tempo. Eu não sou a Sofia que tem empresa dentro da minha empresa. Eu sou o meu negócio 24 horas. Né? Por exemplo, esses dias eu tenho um escritório nos Jardins. E aí eu fiquei uma semana sem ir para os Jardins, porque eu vou para Alphaville e Faria Lima. E aí eu não consegui, enfim. Daí quando eu cheguei, o manobrista do estacionamento que eu paro o meu carro falou assim, Sofia, você não veio aqui. Eu vi que você só estava indo para Alphaville. A gente vai ter que abrir um estacionamento lá. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, obrigado, né, de você ter lembrado de mim. É que realmente está corrida. Eu fiquei fazendo minha agenda mais para lá. Aí ele falou assim, poxa, se todo mundo tratasse bem igual você trata a gente, porque a gente olha essas histórias e fala, isso é de verdade. Então, você acha que esse manobrista, se ele tiver que indicar uma pessoa que falar de imóvel, ele vai pensar em quem? Na Sofia. Sim, mas não é imposto. Sim. É criada uma relação, como né? Você se relaciona com as pessoas é a forma de uma relação. É verdade. Porque eu vejo muita gente hoje que é uma moda falar de alto padrão e as pessoas elas têm o nariz tão em pé que ela não consegue ser agradável com ninguém. E quantos negócios você deixa de fazer, entende? E o negócio, ele às vezes não está com a cara de negócio, mas vira um negócio. Pode virar. Total. Talvez não com aquela pessoa por uma indicação. Total. Né? Eu já tive muita coisa feita assim. E Sofia, eu vou até abrir um parênteses sobre isso, porque assim,
você é uma pessoa super acessível. Sim. Nós fizemos 2 convites para você. Sim. E você aceitou esses 2 convites. Sim. Você... foi esse ano que você foi no Pablo Marçal? Sim. No podcast? Sim. Hoje você estava num grande podcast. Sim. Nós estamos começando o nosso podcast, Proposta na Mesa. E você, a Gabi, ela revirou a sua agenda para você assim, hoje é uma sexta-feira, que é o caos em São Paulo, e você falou, eu vou. Organizar a agenda. E a Gabi, ela trabalha comigo há 11 anos. E ela sabe exatamente, o parâmetro para eu estar em algum podcast é justamente ponto 1, agenda e localização, para ajustar. Não é views, não é tamanho, não é... Quando o Pablo me ligou, para o dia seguinte, era agenda. Da mesma forma. Então, como era em Alphaville e o prédio praticamente é do lado, então encaixou super bem. Se não desse para encaixar, mesmo um podcast daquele tamanho, não daria. Sim. Então, não é... Porque eu acho que o valor das pessoas, e isso fica um recado muito grande para quem é profissional da nossa área, não está nem quantos zeros tem na sua conta. Hoje eu lido com grandes pessoas, grandes empresários em questão de receita, né? Sim. Só que não é a forma que eu trato ele, não é diferente da forma que eu trato outra pessoa. Sabe que tem um poder aquisitivo menor. São pessoas. Porque as pessoas, elas têm um grande valor para mim. Sim. Então, eu acho que as pessoas têm que olhar mais isso como ser humano, sabe, Kleber? E entender que aí, essa grandeza, ela é tão grande que isso não tem como ser imposto a ninguém. Quando alguém fala, Sofia, me explica como que você consegue lidar com fulano, que é tipo um dos principais empresários do Brasil. É a simplicidade de você mostrar isso. Porque isso você não consegue ser um ator. As pessoas sentem isso. Obviamente que toda a minha questão técnica, quando precisa entrar nesta área, isso daí para de pé. Sim. Né? Eu estudo muito, eu tenho muita qualificação, nananana, que é o que eu falo sempre nas minhas redes sociais. Mas a venda real, ela vem antes. É aquela forma de como eu faço você se sentir quando está comigo. E aí eu vejo que não pode ser uma hipocrisia eu falar de alto luxo, de alto padrão, de vender grandes propriedades, enfim, e a empresa girar aquilo, se eu não trato uma outra pessoa fazendo ela se sentir bem, sabe? Sim. Eu acho que isso é uma grande hipocrisia. E eu vejo que isso se torna a base do seu sucesso, né, hoje, porque nós vemos aí você transitando em vários lugares. Esse ano você estava no leilão do Ronaldo. Sim. Né? Do Neymar, há do 4 Neymar, anos. Né? Eu fui no primeiro leilão do Neymar quando eram 50 empresários. Então. Esse ano, o 4º ano, já foram 140 mais ou menos, não sei o número certo, mas já triplicou de tamanho. E agora que teve mais notoriedade, tá? Mas eu vou nos 4 anos, né? E o quanto que a gente olha que não tudo isso, para mim, como eu posso te explicar? É muito legal e tal, mas são as pessoas. É isso que eu quero falar, que você está nesses lugares, mas você consegue se conectar também com uma classe, talvez, em lugares que menores, né, de pessoas e empresários menores. E você é a Sofia do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tanto lá quanto acolá, né? Você sabe que teve uma coisa muito engraçada uma vez? Um cliente meu me indicou um amigo e falou, olha, Sofia, só que ele vai comprar um estúdio com você. Assim, ele quer um estúdio, tudo bem? E assim, hoje eu não atendo de forma tão direta, eu atendo muito só clientes assim que são meus, que eu faço gestão de patrimônio deles, de imóvel, eu faço uma estratégia imobiliária, eu vejo questão mundo, o que é importante para ele investir. Então, porque eu tenho empresa, a gente tem outras coisas. Então, um cliente meu, eu pego um avião e vou atender ele. Então, é mais específico, né, daquilo ali.
E aí, quando ele me falou isso, que o meu cliente já sabe disso, que eu brinco que meus clientes são a joia da minha coroa, né? Que eu falo assim, que eu brinco que é por VGV que eles compram comigo. E aí eu falei, não, eu atendo sem dúvida. E aí eu atendi ele comprou na época um estúdio. Só que uma das principais transações que eu já fiz na minha carreira foi originado desse cliente de estúdio. Olha só. Que ele não tinha aberto o tamanho que era aquilo, mas eu não olhei isso. Eu fiz o meu melhor naquele estúdio como a transação que eu fiz de muitos milhões para ele naquele outro estúdio. E é uma coisa que às vezes as pessoas elas falam muito, né? Ai, Sofia, qual foi a sua maior transação? Ai, por que você não fala? Eu super respeito quem faz isso uma estratégia para falar. Eu acho que cada um tem sua estratégia e tá tudo certo. Mas quando eu entrei no mercado imobiliário, eu vim de área financeira, eu fui diretora de área de expansão. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu já coloquei para mim que eu não divulgaria VGV, porque isso já era um habitual no banco. Isso talvez traria uma pressão. Não, eu coloquei comigo porque rede social, no começo, né, no meu começo, quando eu coloquei que eu iria estar na rede social, quando eu fiz essa transição de carreira, eu falei, bom, eu não vou falar de nenhum VGV por questão de segurança, ponto 1, e o segundo porque as pessoas elas vão se comparar e de repente mais forte se comparar do que ver o que eu estou fazendo. Então eu quero que ela veja o que eu estou fazendo mais do que o número que eu estou colocando na minha conta. Porque no fim das contas, cada um sabe o seu patrimônio. É isso. Não é o carro que você anda e não é onde você mora. Porque pode nem ser seu. Mas a sua conta, você sabe. E ela não leva desaforo. Então, seu patrimônio, seu IR, suas propriedades lá, isso daí você sabe. Então, para mim, isso sempre foi muito claro. Sim. E aí, quando eu comecei, eu tenho essa questão, mas ficou muito mais forte hoje as pessoas terem muito essa questão. Pô, a Sofia tá aqui, tá ali, tá aqui. Para ver o quê? Tudo tem um preço. E isso é muito mais do que aquele X de comissão Sim. que eu ganhei, aquele X de faturamento que eu tive. As pessoas elas têm que ver muito mais o sacrifício que foi. Exato. Entende? Porque isso é muito tem valor, bonito eu chegar lá e falar assim, olha, igual agora, né? Eu fui nomeada a mulher pelo International Business Global. Isso pra mim, eu ainda nem postei. Eu sei desde o mês passado. Porque vai ser nomeada no Copacabana só o ano que vem. No segundo semestre que vai ser a nomeação do ano que vem, que é pelo valor econômico e tal. Quando eu recebi que eles iriam me avaliar em janeiro como empresária e faturamento, porque isso entra várias características e são características grandes. Então, faturamento de empresa, impacto social, toda uma questão de 360 de empresa com quem trabalha com você, inteligência emocional, gestão de crise. Então, tem muita coisa que acontece. E aí eu falei, ok, só de eu ter sido indicada, eu já fiquei feliz. Porque tem quantas mil empresárias no mundo, mulheres, Exato, né? Na construção. Nossa. E aí, quando eu fui nomeada agora, como essa persona, né, e é um âmbito internacional, eu pensei, vou postar. Mas depois eu pensei, mais perto eu posto, porque mais importante é a mulher olhar que ela pode conseguir, e é isso que eu quero mostrar para ela. Só que eu quero que ela veja, poxa, que eu tô com 40 anos, que eu trabalho desde os 15 ininterruptamente, e dos 15 até meus 29 eu trabalhava uma média de 18 horas por dia. Não é 15, não é 12, não é 10. São 18 horas. 18. Dos meus 29, que é quando eu entrei no mercado imobiliário, até hoje, um pelo outro, de anos, você pode colocar que foram 12 horas trabalhadas dia. E esse é o preço, né, Sofia? Mínimo, porque teve pandemia, eu bati meses com 20 horas trabalhadas dia. Então. E teve meses que, tipo, aí eu coloco, viajei, nananã, então tem toda uma questão. Então, eu quero que a pessoa ela entenda isso, entendeu, Kleber? Sim. Muito mais do que o VGV. Sim, porque isso é importante. Hoje, o mercado imobiliário, você enxerga isso, Sofia,
que as pessoas elas querem migrar para o alto padrão, né? Virou Sim. algo, uma obsessão, né, do corretor. Porque é lindo você ganhar 1 milhão, lindo. cair assim na sua conta, assim, 1 milhão de comissão. Legal É a legal gente ver essas cifras, né? Você falou muito do preço que se paga, né? Para isso acontecer. Porque nada vai cair do céu. Eu tive 2 estafas ao longo da minha carreira. Eu já desenvolvi psoríase ao longo de carreira por nível alto de estresse, por saber trabalhar sob pressão. Essas coisas as pessoas não falam porque não é tão glamuroso. Né? Só que eu acho muito importante falar. Sim. Disso, de escolhas do que você fez, sabe? De você... De estar tudo dando errado e você falar, e agora? E você continuar naquilo ali. E faz parte da vida. Sim. Faz parte de qualquer profissão. Sim. Porque Sofia. a internet hoje é uma transição e parece assim, comecei e daqui a pouco vendi 100 milhões. E não é assim. Não é. Teve um jornalista do Estadão que me ligou e aí ele fez a entrevista comigo. E tal, quanto tempo... Porque todas as minhas transações grandes, elas têm NDA. Então... Principalmente com o público que eu lido. Sim. Então, assim, além de eu não divulgar por essa questão, tem várias outras questões legais. E aí, só que esse jornalista descobriu por algumas cargas d'água que uma transação feita fora do país estava sendo feita por mim, pela minha empresa. E aí me ligou tal, eu falei, olha, eu posso dar entrevista desde que eu não posso fazer isso, eu não posso divulgar quem é, eu não posso divulgar isso e aquilo, que a multa é altíssima. Sim. E até, imagina dobrar o valor de multa que é a comissão, é muito pesado. Sim. E aí ele falou assim, quanto tempo demorou a sua transação para você fazer isso? É uma transação em dólar, que são muitos milhões de dólares. E aí eu falei assim... Eu estava com 39 anos, né? Eu falei, 39 anos. Olha, é isso. Por quê? Não, Sofia, você não entendeu a pergunta. Eu falei, eu entendi. Por quê? Eu chegar para eu negociar, e eu falei, você quer que eu diga para você que essa transação demorou em termos legais e o cliente entrar em contato e a gente fechar? Foi uma média de 5 meses. Mas, eu falei, não foi isso que fez ele fechar. O que fez ele fechar é um compilado de quem sou eu, Sim. de qualificação, de muita coisa que eu tive que colocar, do ser humano que eu me tornei. Exato. Nesses 39 anos. Você chegou até ali preparada para fazer. Sim. E as pessoas de todas elas as querem graduações, de tudo que eu fiz, Sim. você usa tudo em algum momento da vida. E a pessoa ela já quer começar hoje no mercado imobiliário e amanhã tá naquilo ali. Calma, gente, entendeu? Calma. Construa, né? Vai construindo. E vai dar certo se você não desistir. Sim. Porque se eu tivesse desistido lá atrás, eu nunca saberia que eu poderia ter feito aquilo. A resiliência. Nós temos uma frase aqui que a gente fala assim, Sofia. A persistência é um superpoder. Sim, é verdade. Então é o espinafre Ótima do Popeye, né? É a persistência. Sim. Então só consegue quem persiste, não é fácil. Não é. Sofia, você revelou a sua idade, então eu não Sim. vou ser indelicado. Não, e eu falo... Tá. E sabe por que eu falo da idade? Um adendo aqui. Teve agora um grande rebuliço aí de artistas que falou, eu não gosto de envelhecer e nananã. E vieram, Sofia, qual o seu posicionamento como mulher e tal. Eu acho super engraçado isso, que acontece alguma coisa, a pessoa me liga para ver qual é o meu posicionamento, para eu me posicionar, né? Sim. Eu falo, gente, eu não sou política. Quero saber sua opinião. Minha opinião. E aí eu falei, olha, eu vejo o lado positivo de envelhecer, que você tá vivo. Exato. Né? Ponto 1. E eu consigo olhar beleza nisso. E o que eu coloquei, eu atribuí? Envelhecer de forma saudável. Então, fazer um planejamento de envelhecimento para mim. Sim. Então, eu comecei a treinar tem 3 anos, porque eu entendi que eu não ia conseguir ter uma produtividade melhor se eu não cuidasse de mim. Uma rotina pesada de trabalho, né? Então, cabeça. Então, eu tive que mudar meus hábitos, né? E ainda tenho que mudar muita coisa alimentar, mas já estou no caminho. Por quê? Por conta disso. Então, Sim. eu falo mesmo para as mulheres a minha idade, porque eu não voltaria para a Sofia de 20 anos. Ai, que legal. E porque, isso... meu Deus, a gente sofre demais, Sim, a gente teve que apanhar demais, sabe? Para crescer. Às vezes a pessoa, ela olha, ela quer tudo que a Sofia tem hoje com 20. Você sabia que eu falo isso, Sofia? Eu falo muito para a Raquel, eu falo assim, nossa, se hoje eu tivesse 20 anos, né, na posição que eu estou hoje, né? Sim. Eu
nossa, eu ia ir para a estratosfera do planeta, né? Mas tudo acontece por um motivo, né? Exato. E eu vejo que, por isso que eu falo, por exemplo, não tem idade, eu acho que a nossa mentalidade, por isso que o meu segundo livro é Mentes Milionárias, porque se você não muda a sua mentalidade, você não vai para lugar nenhum. Então não são meus 40 anos, é como eu me sinto, é como eu quero fazer as coisas acontecerem. Exato. Então eu vou pôr toda energia, muito mais do que quando com 20, quando eu quero um negócio. Exato. Isso é o que conta tudo. E trazer a experiência de vida a favor, a contribuir para tudo isso, né? Isso. Olha, nós fomos, eu e a Raquel, no lançamento do seu primeiro livro, Sim. né? A Profissão de Milhões. Sim. Está até autografado aqui pela própria Sofia Martins, né? Então, é um livro que eu confesso para você que eu parei na metade aqui, Sofia, mas eu vou terminar de ler ele. E tem aqui algo que você fala nesse livro, né? Primeiro, depois a gente vai entrar numa transição, né? Sim. Até você chegar nesse livro aqui, Sim. que é a Sofia Martins executiva, trabalhando em banco, a Sofia Martins entrando para o mercado imobiliário, vamos dizer assim, corretora, Sim. e hoje a Sofia Martins, vamos dizer assim, empresária do setor, né? Mas esse livro tem algo aqui que fala que você diz assim, todos vendem, né? Assim, existem vários vendedores de imóvel, mas o que você faz de diferente? Sim. Né? É isso que vai fazer o seu faturamento, o seu resultado mudar. Sim. E é aquilo que a gente estava falando, as pessoas querem ir para o alto padrão. O que você está fazendo para estar no alto padrão? Sim. Né? E você fala muito aqui no livro da profissão de milhões, que tem que ter toda uma técnica, tem que ter todo um tempo, um percurso a percorrer, né? Sim. Eu falo muito nesse meu primeiro livro a minha metodologia de vendas, porque a profissão de milhões é sobre vender, Sim. então esse livro não é somente para o mercado imobiliário. Sim. Se você é um médico e não sabe se vender, você não vai ter milhões, né? E eu explico como que eu conquistei o meu primeiro milhão com 23 anos, que foi vendendo. Sim. Então, isso é um ponto importante, como você se torna essa pessoa e práticas que eu coloco hoje nas minhas transações. E o segundo, eu já falo nele sobre o quê? Eu fiz toda a jornada, então fui corretora campeã, coordenadora, gerente, diretora, CEO, fiz toda uma estruturação de house. Que aqui é os seus 40 anos, vamos dizer assim. Aqui são meus 40 anos. Tá. E aí eu falo como que eu tenho essa empresa há 7 anos, como que eu geri, como que eu faço essa gestão de tempo, o que é importante você saber, o que é importante você saber de tributo, o que é importante você saber em dolarizar seu patrimônio, e antes de tudo isso, é você ter uma mentalidade de empreendedor. Porque se você não tiver uma mentalidade de empreendedor, os números mostram, não sou eu dizendo, que você nunca vai ficar um milionário se você for um CLT. É a Sofia Martins, empresária, falando para Sim. empresários e empreendedores. Sim. Aqui, Sofia, você fala muito dessa motivação de empreender. Sim. Porque assim, ó, o que eu entendo, o que eu encontro, eu já fui chamado de louco, de maluco, né? Eu acho que todo mundo que empreende é o risco que você tem que sofrer. Porque a gente não tem uma garantia, né, de nada. Sofia, eu falo assim, ó, e eu falo com uma certeza no meu coração e na minha mente que se tudo der errado o que eu faço hoje, de tudo que eu empreendo hoje, se der errado, eu vou vender. E assim, não é menosprezando vender brigadeiro. Sim. Mas eu vou vender brigadeiro, eu vou vender picolé, eu vou vender alguma coisa. Sim. Eu vou empreender alguma coisa. Sim. Então eu vou ser o melhor vendedor de brigadeiro, o melhor vendedor de picolé. E você vai conquistar isso de novo. Porque assim... Pode ver, quando um empreendedor ele perde algo, que ele tem a curva e ele recupera. Pode reparar. É verdade. Tem empresários que quebram, abrem empresa, vira unicórnio e tarará. Olha a história de todos, né? Porque você tem esse espírito. Né? Exato. E ok, eu até falo aqui no livro, eu explico. Se você não tem se você não almeja, se você não tem essa ambição,
Se tudo bem para você, você quer suas horas calculadas, 8 horas trabalhadas, você quer ter, sabe, tudo ali certinho, dos benefícios, não tem problema. Não é para você. Exato. Eu tô vendo aqui a contracapa, já estou ansioso para ler aqui. Você fala assim que a obra explora a importância da criatividade, a tomada de decisões estratégicas, né? Sim. Eu venho tomando isso para mim, eu como empreendedor, de que eu fiz muita coisa pelo meu esforço físico. Então, eu conquistei resultados muito por esforço físico, trabalhando horas e horas e horas e horas para chegar num resultado. E hoje, eu estou modificando o Kleber empreendedor ter mais decisões estratégicas para chegar no resultado. Porém, eu não falo que, dentro de mim, que essas tomadas de decisões que eu tomei por empenho, força e não estratégia foi algo ruim, aprendi muito. Só que hoje, o que mais importa para mim são as minhas tomadas de decisões em cima de uma estratégia. Sim. E eu vejo que muita gente corre e não chega em lugar nenhum. É isso aí. Então é importante você saber onde você quer chegar, traçar o plano e fazer isso de forma fatiada. Então, às vezes, a gente vai ter que recalcular tudo como um Waze. E tá tudo bem. Mas você também tem que entender que as maiores árvores saíram ali de uma sementinha. Que todo aquele potencial genético está ali numa sementinha. Olha o tamanho. Sim. E olha depois o tamanho que vira. Então, assim, não subestime se você tem realmente uma ambição para chegar. Mas você precisa ser estratégico. Você precisa entender e fazer um know-how daquilo ali. Quem é a melhor pessoa que faz aquilo? Aprende com ela. Exato. Sabe, você não precisa sofrer alguns erros que várias pessoas já sofreram. Né? Você pega um livro desse, eu demorei o quê? 40 anos para estar ali. Então é mais fácil para uma pessoa para ver o que está ali, para não cometer erros que eu cometi. Como eu já não cometi vários erros, porque eu leio muitas outras biografias e eu aprendi. Senão nada adianta ler se a gente não pôr em prática. Então eu olho grandes empresários e falo, poxa, olha o Elon Musk, então li a biografia dele, o que eu tiro, o que eu aplico no meu negócio, o que isso faz sentido. Sim. Então você pega e entende um processo de empreendedorismo e aplica. E empreender é você ter uma tomada de risco total. Total, mas também deu certo, vão te falar que foi sorte. Foi sorte. Só que eu falo que a sorte, elas são nossas decisões e escolhas todo dia. Isso é verdade. De com quem você anda, onde você está, o que você abdica. Então isso é a nossa sorte, escolha fazer sua sorte. E você estava falando isso e eu estava pensando aqui, e você tocou num ponto agora. Estar com as pessoas certas, Sim. andar com as pessoas certas, né? Você não... Eu sou muito solitária, Kleber. Sério? Não parece, Sofia. Sim. E as pessoas olham e não imaginam. Olha, eu vejo a Sofia rodeada de pessoas. Sim, o tempo inteiro. Né? Mas a questão estratégica de muitas coisas que você tem que fazer como empreendedor é solitário. Isso é verdade. É você com você mesmo, né? Porque a visão que você está tendo é sua. Então, quando a pessoa ela olha, e eu sou muito criteriosa, então você está rodeado o tempo inteiro. Mas o que aquilo vai me trazer, e eu não estou falando para você monetariamente, tá? Sim. Eu estou falando para você de riqueza de espírito. Emocional. Porque tem pessoas que elas são tão negativas que eu vou dar uma desculpa que eu não consigo desamassar o papel sozinha, que eu não vou poder ir. Amassou um papel, eu vou ter que ficar aqui desamassando ele para não ir. Porque não dá para você dividir a sua energia com quem não agrega em visão, em negativismo. Você já viu uma laranja estragada consertar uma boa? Não, isso é verdade. Agora ela contamina uma boa. E vai estragar todas ali, as laranjas. todo que tiver na fruteira. Então não caia nesse golpe. Você é bom, você é forte. Então eu olho a pessoa que arranja um problema para cada solução. Você pode ter certeza que ela não está perto de mim. Eu vou respeitar. Oi, tudo bom? Sofia, já sai de perto. Eu saio. Mas isso. E quando eu falo disso, de solitude, é por conta disso.
Porque às vezes você não... Quantas vezes você às vezes não está numa coisa e a pessoa vem... E às vezes grandes pessoas, tá? Não estou falando de nicho social, não. Eu estou falando com quem você se relaciona. Meus sócios, por exemplo. De cada empresa de sócios que eu tenho, você pode ter certeza que todos eles têm. A gente pode ser completamente diferentes. Mas os nossos objetivos em fazer o negócio dar certo, em querer fazer dar certo, é igual. Isso é muito importante. Entende? Não são... Os diferentes é muito importante. Divisões estratégicas, pra gente fazer negócio é muito bom. Porque eu sou mais analítica, vai vir um outro mais criativo. É a gente querer fazer. Deu errado, pessoal? Calma, tem 8 bilhões de jeitos para fazer dar certo. Vamos. É menos um. Então a gente precisa disso. E o compartilhar? Porque assim, eu já tive experiência eu, como empreendedor, Sofia, de compartilhar ideias né, para o meu negócio. E realmente, você vê que a pessoa traz uma energia ruim para a sua ideia. Sim. Né? Porém, eu fico pensando, né, muitas vezes, em querer compartilhar para a pessoa talvez agregar na minha ideia. Você acha que isso é saudável, o empreendedor procurar opiniões de pessoas mais experientes ou de algum projeto? Porque assim... Tem aquele ditado, né? Nunca conte os seus sonhos, os seus projetos para as pessoas. Eu sempre pergunto assim, Sofia, qual o seu sonho? Várias caixinhas quando eu abro. E eu sempre respondo assim, olha, os meus sonhos, vocês vão ser os primeiros a saber quando eu fizer. Quando concluir. Não por nada, é porque o sonho é meu. Sim. Às vezes eu posso vir aqui, a pessoa olhar e falar, nossa, que louca. E às vezes até uma pessoa que está ali com o seu dia a dia. Sim. Então, o sonho... O que eu faço do sonho? Eu estabeleço metas menores, que em longo prazo é o meu sonho, mas a pessoa não sabe onde que aquelas metas que são menores vai chegar. Eu sei. Então, o que eu faço né, como empreendedora nisso? Eu tenho a minha grande meta e eu tenho ela fatiada. E quando a gente vai para uma reunião, eu sempre estabeleço assim, olha, cada reunião importante de decisões, um dos executivos vai ser a pessoa crítica. Então, a gente pega os nomes, eu pego os nomes, a gente embaralha e tira lá. Por exemplo, vai ser o Kleber, o executivo sócio. Você, Kleber, no negócio, hoje eu vou explicar um planejamento e você vai ser a pessoa que vai olhar aonde pode dar errado, ser o crítico. Por quê? É importante você ter análise de crise, você olhar numa visão que você pode não estar vendo. Verdade. Mas isso não pode te inibir de fazer. Então, quando você consegue olhar assim, você não está sendo indisplicente com o que realmente pode dar errado no seu projeto, mas você vai estar olhando e munindo de informação para aquele dado. Sim. Agora, quando está no muito... e eu sempre faço isso porque nunca é a mesma pessoa. E às vezes a pessoa vai falar, não vou falar porque aí a Sofia não vai aceitar. Então, a gente já faz essa rodada... Para trocar, porque você é aquele advogado que vai ficar ali naquela reunião. E tá tudo bem, ninguém vai olhar para você. Você está imbuído deste papel. E não tem só o chato, né? O cara que critica. Porque às vezes você vai olhar o positivo, ele vai olhar o negativo. E isso é bom. É bom. Não é ruim. Aí você processa aquilo e olha como você pode fazer aplicabilidade. Então, não é ruim ter uma pessoa crítica. Eu sou uma pessoa que, para fazer um planejamento, eu sou 100% crítica. Mas, para eu executar, eu sou 100% positiva. Mas, para olhar ali, eu tenho que saber cálculo. Onde você está pondo dinheiro, você tem que ter a razão. A razão, Mas, isso. quando eu começo a olhar, que a pessoa vem, por exemplo, e fala assim, nossa... Se você atravessar a rua, qual a possibilidade de você tropeçar, cair, quebrar o pescoço e morrer? Então, quando começa nesse nível, você não sai de casa. Aí já vem uma energia ruim. E aí você tem que olhar aqui. Gente, isso aqui é o risco. Vamos. Eu tenho que atravessar a rua. Você vai ter que sofrer o risco, só que você tem que estar pautado naquilo ali. Começou. Ter a rapidez de fazer uma agilidade dentro de uma análise de crise. A questão não é o quanto você erra. Eu hoje, Kleber, não olho, quantos erros eu cometo e tal. Porque quem está em movimento, em muito movimento, vai errar muito. Então a gente já entra numa questão, e você está falando muito de inteligência emocional. Total. Por isso que a nossa cabeça ela é fundamental, tá bem?
fundamental também. Porque você surta em coisas que se você tiver com o respiro daquilo ali, você consegue ter mais clareza de entendimento e de tomada de decisão. Então, quando eu olho um negócio e errei, ok, a gente perdoa todo mundo, se perdoa. Primeiro, né? Sabe por quê? Quem fica mais com a Sofia do que a Sofia? Ninguém. Sim. Então, eu tenho que falar coisas pra mim boa. E a gente nunca faz... Isso é treinável, tá? Eu treino muito isso. Calma. Eu falo pra mim mesmo. Calma. Deu errado. Né? Não adianta você falar Respira. Que burra. Nossa. Não. Agora, Se flagelar. como resolvemos? Foco em resolver. Não foco no que errou. Já foi. Já caiu leite. Agora, o que a gente faz? Você vai comprar outra vaca? Vai fazer o quê? Então, eu foco muito mais a energia para a solução. Então, não importa que às vezes você teve que recalcular a rota num dia de placa e caminhar mais 2 horas. Desde que você caminhe e não pare. Então, caiu, limpa o joelho, levanta. A velocidade que você levantar e seguir vai fazer você chegar lá. E eu vejo que as pessoas ficam espatifadas no chão, chorando. Nossa, quebrei, E agora, não tem ninguém para me ajudar, e agora, né? tem gente ainda falando da pandemia. Porque tá. Já foi para frente, né? Qual a oportunidade hoje? Qual é a oportunidade hoje? Eu escrevi um artigo sobre a Selic aumentou a Selic, beleza. Nossa, e agora? E tal. Gente, qual a possibilidade do mercado versus mundo que acontece isso? Vamos olhar. Sempre vai estar bom para alguém, esteja para você. Então, como vamos olhar a oportunidade dentro de um cenário assim? Então, você tem que aprender, as pessoas que ganham mais dinheiro são as que resolvem mais problemas. Gente, olha, a Sofia deu milhares aqui de dicas para ter uma mente milionária, né? Sim. Isso é ter uma mente milionária, sim. Essas atitudes. Porque o seu pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar uma ação e essa ação vai ter uma consequência. Se os seus pensamentos eles estão tão enraizados em algo paralítico, você vai fazer isso nas suas ações paralíticas. Nossa, e vai paralisar tudo. Tudo. Você não anda. Sofia, onde nós encontramos o livro Mentes Milionárias, que eu já estou apaixonado aqui, eu vou querer ler o livro. Esse é seu de presente. Obrigado, obrigado. Os 2 livros tá nas principais livrarias no Brasil, né, no Brasil e no mundo pela Amazon, tanto livro físico quanto em Kindle. E também a Profissão de Milhões está disponível em 3 idiomas, português, espanhol e inglês. Olha. E o Mentes Milionárias, japonês, inglês e português. Olha, pro mundo. Pro mundo. Então, gente, olha, Sofia Martins, nada mais, nada menos. Olha quanta dica valiosa, né? E isso tudo está na internet, né? Nós estamos na internet. Perdemos tempo na internet com futilidades. Né? Vamos criar rotinas para a gente aprender, né, Sofia? Isso vai fazer você ter essa ação que a Sofia falou tanto aqui para nós. Sofia, vamos encerrar. Rápido. A gente vai vamos marcar mais. Vamos fazer assim uma série só de temas. Raquel, Gabi, Sofia Martins, parte 2. Parte 2, isso aí. Vamos começar. Sofia, nós vamos encerrar com uma pergunta que nós fazemos para todos os convidados. Ai, meu Deus, deixa eu até tomar água. Qual? Toma uma água. Nós falamos aqui na Versa, Sofia, se o mundo não te der uma oportunidade, crie a sua. Qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você teve que criar? Todas. E por que eu estou falando isso? É incrível isso, muito boa pergunta, porque eu não sou herdeira. Meu pai veio do interior da Bahia, minha mãe do interior de Minas, meu pai cozinheiro, minha mãe cabeleireira. Então eu falo que a possibilidade era menos 0, porque tem mercado de trabalho que quando você entra, que se você não é filho de alguém, você não é alguém. Então, não é só a competência técnica. E, Sofia, é uma realidade. Só que eu nunca olhei assim. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu lembro que o meu primeiro gestor falou assim, você nunca pode ser gestora, porque você é mulher. Olha. E eu poderia ter pego aquilo
olhado e falado, poxa, porque imagina, há 22 anos atrás você ouvir isso, não é como hoje, todo esse debate, darará, né? Eu olhei, aquilo doeu ouvir aquilo. Aquilo poderia ter me matado, porque a palavra ela tem muito poder. Tem. E de uma pessoa que está numa cadeira que você almeja um dia estar, você olha aquilo e se fala, aquilo poderia determinar a minha vida. De eu olhar e aquilo me matar, e eu falar, pô, olha o que o cara me falou, e nananana. Mas eu fui para casa e eu pensei, por que ele falou isso? No outro dia eu voltei e eu perguntei para ele, pode fazer uma pergunta? Eu queria entender mais o porquê que você comentou sobre isso. É competência técnica ou pelo gênero? Ele, olha, eu vejo que todas as mulheres que trabalham em instituição financeira, quando chegam em liderança, elas fazem muitas pessoas sofrerem. Assim, da família, delas, questão hormonal, na cabeça dele, tá? Não tô aqui, gente, de forma nenhuma, dizendo que tá certo, tá errado. Eu tô falando uma menina que eu era de 18 anos, ouvindo isso. Eu não tinha maturidade ainda, a que eu tenho hoje. Mas eu fui entender. E quando ele falou, eu falei, bom, essa não vai ser eu. Eu escolhi que eu ia precisar ser mais forte. Então, tudo que eu fui estudar, eu falei, então se eu tenho que ser 10, 20 vezes melhor, eu vou ser, para eu quebrar isso. E eu fui. Com 21 anos, eu peguei minha primeira gestão, com 23 eu estava cuidando da América Latina, com 25 eu era diretora de área de expansão. Num tempo exponencial. Saí no Estadão como a líder com minha área financeira mais jovem da América Latina. Só que isso eu poderia... Por que eu estou falando isso? Foi uma oportunidade que eu tive que criar. O mundo não me deu. Por quê? Eu não tinha nascido homem, meu pai não era do banco, eu não tinha ninguém que poderia chegar e falar, nossa, essa menina, ela pode chegar em algum lugar, né? Eu não era apadrinhada. E eu nunca me senti diminuída por isso. Então, eu sempre olhei a situação como que eu poderia aprender nela. Hoje, aquilo ali eu vejo como que bom que esse líder falou essa groselha para mim. Que bom que outro quase tacou uma cadeira em salas de reunião que eu já tive, de olhar e quebrar. Que bom, sabe por quê? Porque me ensinou a não ser assim. Me ensinou a eu ter um olhar que talvez se aquilo não tivesse acontecido, aquilo poderia não ser da minha, porque não é da minha natureza, mas aquilo poderia passar e eu até passar em alguns pontos de liderança. Então foi importante, mesmo essas situações ruins. Então o que eu quero deixar assim de recado é, independente do que você esteja passando, olha aquela oportunidade, olha aquele problema, desdobra ele, porque vai ter uma oportunidade. Todo problema, ele é envolvido por uma oportunidade. Descubra. Se você descobrir rápido, você vai rápido, que eu digo, quanto mais rápido, mais oportunidade você vai criar para a sua vida. Eu criei uma oportunidade e aquilo me despertou para eu falar assim, sabe, aquele gás a mais? Era o gás a mais que eu virava à noite, era o gás a mais que eu desenvolvi meu primeiro software, era o gás a mais que eu vendi para o banco uma coisa que ninguém fez, porque eu falei, eu vou ser a melhor. Não porque eu me sentia melhor do que... Tinham pessoas muito melhores do que eu, mas eu decidi que eu seria melhor por decisão minha. Uau. Não porque... diminuindo ninguém. Pelo contrário, tem pessoas que eu admiro demais, que são meus amigos até hoje, que eu falo assim, meu Deus, eles me chamam de nerd. Eu falo, tem pessoas assim que eu acredito e que, sabe, profissionais extremamente exponenciais, mas que não tem nem perto do meu patrimônio. Sensacional. Entende? Então... Melhor, assim, até agora para mim foi a melhor resposta dessa pergunta. Olha, o problema, Sofia, quando ele vem na vida de uma pessoa, muitas vezes nós ficamos esperando alguém resolver. Sim. Você falou uma coisa muito importante. Dentro desse problema existe uma oportunidade. Se você enxergar isso rápido, embrulhado... E que às vezes parece um bunker de petróleo que você tem que cavar lá não sei quantos quilômetros para baixo, mas você acha. Mas vai achar. Teve problema que eu falei assim, meu Deus do céu, a gente pega a trituradeira aí da Petrobras, porque a gente vai ter que achar aqui na onde tá, mas vamos achar. Vamos achar. Vamos achar. É isso. Se a gente olhar o pré-sal todo, olha só a solução. Por isso que a Sofia Martins escreveu
mentes milionárias, Obrigada, né? Não é à Kleber. toa. Sofia, muito obrigado Eu que pelo seu agradeço. tempo, pela sua disponibilidade mais uma vez, Eu que tá? agradeço. Agregar aqui no nosso projeto que está nascendo, pequenininho, mas eu tenho certeza, você falou uma coisa quando você chegou aqui, Kleber, se impactar uma pessoa, Sim. já vai fazer a diferença. Sim. Então, E uma coisa que eu te falo isso, porque eu não sei se você conheceu o Anderson Trinca. sim, O Anderson Trinca, ele foi o responsável por eu estar hoje em rede social. olha só. Porque mesmo eu estando, eu estava, mas eu não aparecia na minha rede social. Não precisa, não. E ele falou pra mim, Sofia, você gosta tanto de ajudar as pessoas, que se ajudar uma não vai ter valido a pena pra você? Eu falei, vai. Ele, então é isso. E eu nunca esqueci, por isso que eu te falo, Claire, porque essa última vez que eu estava no Conecta, veio uma seguidora e falou pra mim, Sofia, eu estava em depressão e eu tinha lançado um desafio aí e tal, e ela estava sentada na janela da casa dela para se jogar. E ela estava com o celular na mão e passou um vídeo meu falando assim, olha, às vezes você pode estar se sentindo como nada, mas o que você faz nesse dia se sentindo como nada é quem vai fazer você chegar amanhã. Então não joga a toalha, porque eu também já quis jogar. E ela pegou, ela não é do mercado imobiliário, assim, de corretor e tal, ela é parte de arquitetura. E ela mudou com aquela palavra várias coisas do pensamento dela. E ela foi, comprou tudo do Conecta, comprou passagem de avião, porque ela não é aqui de São Paulo, para ir me encontrar e me contar isso. Olha, Então, às vezes, eu nunca ia imaginar isso. Nunca. E às vezes a gente não faz algo mais pela crítica de alguém que não interessa. é verdade. Mas aquela vida que impactou custou quanto? Exato, não tem preço, né? Não tem. Então valeu. Valeu. Quando alguém vem e fala, isso faz isso. Não, gente. O que importa é aquilo que você tem como essência e vai fazendo. A gente já quer chegar aqui e saber fazer, mas a gente vai melhorando no processo. E o que impactar, tá feito. Não é o que valeu a pena. É isso. Minha equipe olha número, métrica, eu não olho. E tanto que quando sai coisinha, o meu pessoal fala que não te conhece mesmo, porque eu sou a pessoa que eu não olho. Porque eu não olho que, meu vídeo viralizou e por isso é mais importante. Porque às vezes uma mensagem que foi certa para uma pessoa valeu muito mais que às vezes um viralizado. Então, se eu quero postar aquilo, e a minha equipe sabe disso, que às vezes eles falam, isso daqui, faz isso. Eu falo, não, vai ser isso porque eu quero isso, e a minha rede social realmente sou eu. Sim. Então, acabou. Eu faço meus textos, eu faço tudo dela. Eu só não leio alto, mas a ideia de tudo é meu, não é por questão de like. Então, para de like, tenha mais propósito, sabe? Sim. Igual vem, nossa, não teve o like naquele post, e daí? Eu quis falar sobre aquilo. E quem leu, tá bom. Tá ótimo, se impactou. Não. E nós temos algo em comum, sabe, do Anderson Trinca. Sim. O Anderson Trinca foi a primeira pessoa que me chamou para um podcast. Olha. E eu tava num... Minha primeira live foi com ele. Eu convidei ele. Convidou ele. Minha primeira live. E foi no dia do meu aniversário e nós estávamos... ele me ligou e olha que engraçado. Eu lembro o dia, eu estava levando um contrato de financiamento para uma cliente levar para o marido dela na UTI assinar, que ele estava internado por Covid. E aí a gente fez até a live online, né? E o Anderson Trinca, ele é um grande... Ele foi, né, um grande incentivador dessas redes sociais. E, bom, memórias a ele. Sim, não, eu conversava com o Anderson no sábado do ocorrido, na sexta-feira anterior, 9 da noite, eu estava falando com ele de projetos nossos. Então, olha como a vida ela é. A vida é. Entende? Então, ficou um legado. E que legado que a gente está deixando, né? Sim. Isso é uma verdade. Que é o importante. Esse é o legado. E eu sempre falo assim dele porque é um ponto. Eu sempre falei isso para ele em vida. Ai, que legal. Né? Então, isso é importante. Sofia, obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Galera, olha só que conteúdo fantástico. Então, olha, dá like,
né? Falamos de like, não importa like, mas o like vai fazer outras pessoas visualizarem esse conteúdo tão importante e tão bacana. Vai lá, siga a gente lá no YouTube, Proposta na Mesa, Spotify. Beleza? E vem muito mais por aí. Sofia, obrigado, gratidão. Obrigada, Kleber. Galera, até a próxima. Valeu!